Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje trataremos a respeito do tema Quem escreveu a Bíblia? Por que é importante respondermos a esta pergunta? Por dois motivos. Primeiro, para sairmos daquela resposta simplista quando alguém pergunta para nós a respeito da autoria bíblica, quando nós dizemos o seguinte: Deus falou, eu creio e fim de papo. Então a gente tem que sair um pouco dessa resposta simplista demais. E o segundo motivo é para que nós leiamos a nossa Bíblia de uma maneira mais eficaz. Se você já vem nos acompanhando, você vai saber que estamos utilizando como base o livro 40 questões para se interpretar a Bíblia. Estamos na parte 1 do livro, onde trata de texto, cânon e tradução, e posteriormente nós falaremos a respeito da parte 2, que abordando a Bíblia de maneira geral, parte 3 abordando textos específicos, e por fim chegaremos na parte 4, onde trataremos a respeito de assuntos em discussão recente. E a pergunta que nós tentaremos responder hoje é: quem foi que escreveu a Bíblia? Foi Deus? Ou foi os humanos? No decorrer da sua leitura bíblica, dos seus estudos bíblicos, alguns versículos podem te trazer um pouco de desconforto, principalmente se você tem aquela resposta que falamos ali. Deus falou, eu creio e fim de papo. Deus falou, a Bíblia está escrita ali e tal. E às vezes você nem reflete a respeito disso. Se foi Deus que pegou uma pena e escreveu, ou se ele ditou para alguém e a pessoa escreveu, ou se Deus apenas deu um norte, a pessoa foi lá e escreveu e tudo mais. Vou dar alguns exemplos. A carta de Paulo a Filemon, lá no versículo 19, vai dizer o seguinte: eu, apóstolo Paulo, de próprio punho o escrevo. Isso, se por um acaso você entrar numa discussão, pode servir até contra você. Quando você estiver falando a respeito da Bíblia e falando que a Bíblia é inspirada e é a palavra de Deus, a pessoa pode te atacar dizendo o seguinte: ué, mas foram humanos que escreveram. Olha lá em Filemon 19 o que diz. Paulo escreveu de próprio punho. E aí você tem que ter uma resposta para dar. Outro exemplo, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24, vai dizer: este é o discípulo, no caso João, que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Aqui nós temos de novo um exemplo do apóstolo escrevendo a epístola. E o próximo versículo está lá em Jeremias 36, 4, e ele é interessantíssimo. Percebam, então Jeremias, que é o profeta, chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Então percebam aqui a interação entre três personagens: Deus, Jeremias, o profeta, e Baruque, que era o auxiliar de Jeremias. Percebam que Deus revelou o que era para ser escrito para o seu profeta Jeremias. O profeta Jeremias ditou as palavras para o seu auxiliar Baruque, que as escreveu. Então percebam que interessante que será esse nosso estudo, para que se alguém te acusar também de dizer assim: olha, não foi nem o profeta que escreveu, na verdade foi um auxiliar do profeta, e aí você vai ter uma resposta plausível para dar para essa pessoa. Quais são os tópicos que nós trataremos hoje? Teorias sobre a inspiração bíblica, a autoria dual da escritura e, por fim, a inspiração e a encarnação. Sem mais delongas, vamos falar sobre as teorias sobre a inspiração. Qualquer cristão que você conversar, a maioria, vamos dizer assim, porque hoje em dia está complicado o negócio, a maioria vai dizer que crê sim que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas aí vai haver algumas implicações. Como se deu essa inspiração? E agora essas 5 teorias que nós trataremos aqui, elas vão tentar dar uma luz para você de como essa inspiração foi realizada. A primeira teoria que trataremos é a teoria da intuição. Depois a teoria da iluminação, teoria dinâmica, teoria de ditado e, por fim, a teoria de inspiração verbal e plenária. Eu não gosto muito de fazer surpresas, então já vou te dizer que essa quinta aqui é a considerada mais bíblica de todas. Vamos lá, a primeira. Teoria da intuição. Os autores bíblicos, essa teoria vai dizer, tinham uma intuição religiosa natural, como existem em outros pensadores, como Confúcio, como Platão. Então os defensores dessa teoria vão dizer que eles tinham nada mais, nada menos do que uma inspiração natural. E isso fez com que eles escrevessem a Bíblia. E lógico, já que é uma inspiração natural, a figura de Deus está fora da jogada. Logo, essas pessoas dizem que, então, se Deus está fora da jogada, as absolutas afirmações de verdade da Escritura são negadas. Essa teoria tira Deus
fora da jogada. Segunda teoria, lógico que nós não adotamos essa teoria. A segunda teoria é a teoria da iluminação, que vai dizer que o Espírito Santo fez objetivamente impressão sobre a consciência dos autores bíblicos. Aí quando você lê essa descrição, você fala assim, pô, acho que é isso que eu acredito. Foi isso mesmo, o Espírito Santo objetivamente fez uma impressão sobre a consciência deles. Opa, é isso aí que a gente acredita. Só que não de um modo essencialmente diferente daquele como o Espírito Santo se comunica com toda a humanidade. Hoje em dia, no século XXI, quando você vai ler a sua Bíblia, você ora, pede iluminação do Espírito Santo. Segundo os autores dessa teoria, é a mesma coisa que acontecia com os autores bíblicos. Não há diferença. Então, você não tem uma autoridade sobre os escritos bíblicos, não tem uma autoridade ali, pois da mesma forma que os autores bíblicos recebiam essa iluminação, a gente recebe também essa iluminação hoje, não tem hierarquia e aí é difícil de engolir, afinal a Bíblia é a autoridade suprema. Terceira teoria, teoria dinâmica, vai dizer que Deus deu impressões ou conceitos definidos e específicos, mas permitiu que os autores usassem suas próprias palavras. Qual é o problema dessa teoria? Que a fraseologia exata da escritura se deve à escolha humana, enquanto o principal sentido do conteúdo é determinado por Deus. Ou seja, as palavras foram escolhidas pelos autores bíblicos sem influência nenhuma de Deus. É complicado acreditar nessa teoria, porque Deus sabe exatamente qual era o efeito da palavra utilizada ali no texto. Então, se isso fica a cargo do autor bíblico, pode ser que essa palavra tenha uma intenção ou tenha um resultado diferente daquele intencionado por Deus. Então é complicado pensar nessa questão dessa teoria dinâmica. Essa teoria dinâmica ela é importante porque muitas pessoas confundem ela com a última teoria que nós falaremos, que é a verbal e plenária. A quarta teoria, a teoria do ditado, diz que Deus ditou as palavras exatas que estão nas Escrituras. Ela vai dizer que não houve nenhuma vontade humana na composição dos escritos. Isso é um pouco conflitante com alguns versículos, nós mostraremos depois alguns exemplos, e aí você vai ver que essa teoria não é... Ela pode até funcionar quando a gente vai tratar a respeito daquelas fórmulas, principalmente feitas pelos profetas, que dizia o seguinte: assim diz o Senhor, e tal. Nesse caso, você pode até adotar essa teoria, porque ali a impressão que dá é que realmente Deus ditou para o autor bíblico escrever. O problema dessa teoria é que ela não vai abranger a Bíblia inteira, ela não vai pegar de Gênesis a Apocalipse. Então vai ficar coisas ali que não estão escritas, assim diz o Senhor, inclusive é a maioria. E isso pode causar problemas, porque você vai falar assim, não, se em determinado local está dizendo assim diz o Senhor, beleza, porque é inspirado. Se não está dizendo, é porque não é inspirado. E aí você acaba acreditando em partes das escrituras e não na sua totalidade, como é o correto. Então tome cuidado com essa teoria, mas em alguns casos você pode utilizá-la. E a última teoria é a teoria de inspiração verbal e plenária. Por que esse nome? Inspiração, né? Lógico, inspiração do Espírito Santo. Verbal, porque diz que toda palavra que está escrita originalmente nas Escrituras são palavras de Deus. E plenária, porque é de Gênesis a Apocalipse, pega a Bíblia inteirinha. A principal ideia dessa teoria é que a autoria da Bíblia ela é dual, ou seja, Deus mais o ser humano. Vamos explicar bem detalhadamente aí mais para frente. Então ela vai dizer essa teoria que embora os autores escrevessem enquanto pensavam, sentindo-se humanos, ou seja, eles não entravam em êxtase, por assim dizer, Deus superentendeu tão misteriosamente o processo que cada palavra escrita era também a palavra exata que Deus queria fosse escrita, livre de todo erro. Então, essa é a teoria que nós adotamos, porque ela vai dizer que cada palavra ela é inspirada e cada palavra que tem ali é a palavra que Deus queria que estivesse ali, já sabendo dos impactos e dos resultados que essas palavras teriam.
cabe uma observação aqui. Essas palavras são aquelas que estão no texto original, aquele texto que foi escrito em hebraico, aramaico e grego. A gente sabe que de lá para cá houve traduções da palavra de Deus e vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto no próximo vídeo, provavelmente, quando vamos falar a respeito da possibilidade ou não de haver erros na Bíblia ou não. Inclusive, fica aqui o convite, assista o próximo vídeo para saber a respeito disso. Vamos tratar um pouco mais a respeito dessa questão da dualidade da autoria bíblica. Cada palavra na Bíblia é a palavra de um autor humano consciente e, ao mesmo tempo, a palavra exata de Deus, aquela que ele tensionava para a revelação de si mesmo. Por esse motivo, a teoria é chamada de autoria dual, autoria dupla. É importante a gente não confundir essa questão, porque aqui nós temos a imagem ali de uma pessoa psicografando. Ali nós temos a figura de um pai de santo e aqui nós temos um escritor qualquer. Qual que é a diferença ali? A pessoa que está psicografando e o pai de santo ali, eles entram no êxtase. O espírito entra neles e muitas vezes eles não sabem nem o que eles falaram depois que o espírito os deixa. Isso não é a inspiração bíblica. Os autores bíblicos estavam conscientes do que eles estavam escrevendo. E a outra foto ali vai mostrar que o autor ele não escrevia com base em inspiração natural, como nós já dissemos lá no início. Quando o apóstolo Paulo escrevia, ele não ficava fora de si. Veja lá em 1 Coríntios 7:40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Vejam que o apóstolo Paulo escreveu uma coisa ali emblemática. Ele diz, segundo a minha opinião. Isso aqui muitas pessoas podem dizer, tá aqui, ó, a Bíblia não é inspirada, afinal um dos autores dizem, segundo a minha opinião. Porém, eles ignoram a continuidade. Ele diz, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Vejam esse versículo analisado à luz de outros versículos também. Lá em 1 Coríntios 14:37 vai dizer, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Percebemos, está na mesma carta, na primeira carta aos Coríntios. Então ele tem consciência do que ele estava escrevendo e ele tem consciência de que o que ele está escrevendo é mandamento do Senhor. O próximo versículo que vem para exemplificar essa questão está em 2 Coríntios 2:17, que diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então perceba que o apóstolo não saía do seu corpo, ele não recebia um espírito, ele não ficava no sentido, lógico, da psicografia que eu tinha falado anteriormente, ele não ficava fora de si nem nada. Ele sabia o que estava escrevendo, ele escrevia voluntariamente, ele escolhia as palavras que ele estava escrevendo, mas eram as palavras de Deus. Tudo estava sendo superintendido por Deus, e por meio do Espírito Santo ele foi lá e escreveu e ele tinha consciência disso, tanto é que ele fala que é da parte do próprio Deus. Outro exemplo interessante nós temos lá em Salmo 95, versículos 7 e 8, e depois uma comparação com Hebreus 3:7. Lá em Salmos 95, de 7 a 8, no início, a pessoa que está chamando, clamando o povo para louvar a Deus, ela vai dizer o seguinte, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Isso está no versículo 1. Depois, no versículo 7, 8 e 9, vai dizer o seguinte, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Vejam que interessante. O autor aqui do Antigo Testamento, ele não falou que ele estava escrevendo sob a influência do Espírito Santo, e nem que era Deus que estava dizendo, nem nada. Ele foi lá, ele escreveu aquilo ali. Depois em Hebreus, veja lá que interessante, Hebreus 3, 7 a 9. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, então vejam, ele está trazendo o Espírito Santo aqui, mostrando que é o Espírito Santo que está dizendo. E o que o Espírito Santo está dizendo? Vai lá continuando o versículo. Hoje,
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha que interessante, o autor aos Hebreus, ele repete o Salmo 95, porém, no início ele coloca, como diz o Espírito Santo. Então, o Salmo 95 foi inspirado, Hebreus foi inspirado. Para que você entenda um pouco essa questão dessa dualidade, dessa superintendência de Deus, do Espírito Santo na obra da escritura dele. É muito legal isso aqui. Que nós chegamos a essa conclusão, que é muito interessante, e é até bom você decorar isso aqui, anotar em algum lugar, que cada palavra na Bíblia é a palavra de um autor humano consciente e, ao mesmo tempo, a palavra exata que Deus tensionava para a revelação de si mesmo. Esse é o conceito da autoria dual das Escrituras. Ainda dentro do assunto da autoria dual, nós temos variação na autoria dual. A que variação é essa? A forma como Deus se revelava. Então, em Hebreus 1:1, vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas e tal, e o versículo continua. O que nos interessa aqui é muitas maneiras. Que maneiras são essas? Nós temos aquela fórmula de assim diz o Senhor, nós temos visões, nós temos profecias, nós temos composição ou seleção do material consciente pelo autor, como o evangelista Lucas, daqui a pouco nós falaremos a respeito disso, e composições próprias, como Paulo em suas cartas. Dentre essas várias maneiras que Deus tinha para se revelar, tinha uma muito interessante, que era a visão e a profecia. E é interessante a gente observar que, às vezes, o autor não sabia o significado exato da revelação. Vejam lá Daniel 12, 8 e 9. Daniel escrevendo diz: eu ouvi, porém não entendi. Então ele mesmo assume que ele não estava entendendo. Porém Deus falou para ele: vai, escreve. E pronto, escreve aí. Tanto é que continua lá, ó. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Aqui Daniel perguntando a Deus. E Deus responde a ele: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Então Deus não respondeu para ele o que significava, mas ele escreveu. Em 1 Pedro 1,12 nós teremos outro exemplo de algumas revelações feitas no passado que às vezes as pessoas não sabiam o significado exato delas. Olha o que diz: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, então não para aquele povo antigo, para vocês de agora, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então percebam que antigamente alguém recebeu uma revelação que na época pode não ter sido entendida completamente, mas agora fazia sentido porque elas eram destinadas para aquela geração. Dentre as várias maneiras da revelação, nós já falamos aqui a respeito de visão e profecia, agora a respeito da composição e seleção de materiais. Olha que interessante o início do Evangelho de Lucas. Lá vai dizer que, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitindo que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, o evangelista Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas ele era um historiador, ele procurou essas informações, ele compilou essas informações e através delas ele escreveu o Evangelho de Lucas e mandou para Teófilo. Era inspirado da mesma forma, mesmo ele tendo conscientemente compilado esse material e feito o seu escrito, o seu evangelho. É interessante a gente observar que Lucas ele não fez uma oração tipo assim: eu orei e o Espírito Santo trouxe à minha mente as histórias de Jesus que eu escrevi. Então não foi assim. Foi através de ouvir testemunhas oculares, foi através de escritos que tinham e aí ele fez o seu escrito. Olha que interessante a questão de Paulo e da personalidade dele, para que você veja que a personalidade dos escritores bíblicos, dos autores bíblicos, elas se mantiveram. Eles não mudaram, eles não deixaram o autor bíblico de lado. Ele diz aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19 e 20, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz,
porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então você vê a irritação do apóstolo Paulo ao escrever aos Gálatas, que já estavam rapidamente se afastando do evangelho que eles tinham aprendido. Então você vê ali a emoção dele transmitida por meio da carta. Dentro ainda dessa questão, dessa variação da autoria dual, é interessante a gente observar a diferença que tem da Bíblia para o Alcorão, por exemplo, que é o livro sagrado dos muçulmanos. No Alcorão, temos poesias, percebam a palavra, abstratas, que teriam chegado a Maomé em pronunciamento estático. Então veja que no Alcorão a gente tem bastante poesias, e são poesias abstratas, que segundo eles chegaram por pronunciamento estático a Maomé, como se ele tivesse saído do corpo e tivesse recebido essa mensagem que depois foi escrita no Alcorão. A Bíblia ela é bem diferente disso, porque na Bíblia temos literatura situacional, documentos dirigidos a pessoas específicas que enfrentavam situações históricas específicas. Deus se revelou na história por maneiras antecipatórias, consistentes e repetidas. Foi na realidade da vida diária. Só para que você faça essa diferenciação entre uma coisa abstrata e uma coisa real, concreta, repetida, antecipatória e tudo mais, como é a nossa Bíblia Sagrada. E quais são essas implicações da autoria dual? Nós falamos ali a respeito das diversas manifestações, explicamos o que é essa autoria dual e quais são as suas implicações, para quem interessa saber isso. 3 coisas que são importantíssimas. Primeira, o propósito claro do autor humano é um bom lugar para começarmos. Quando a gente vai ler a nossa Bíblia, a gente tem que ter em mente que o autor humano ele tinha uma intenção. Em geral, os autores humanos pareciam fortemente conscientes de transmitir mensagens oportunas às audiências de seu tempo. Então eles tinham um público-alvo, eles tinham um assunto específico para ser tratado e trataram. O que nós temos que fazer é descobrir quais eram essas intenções para que possamos interpretar corretamente o que era dito lá naquela época, para que nós possamos aplicá-los à nossa vida diária hoje. Por isso que é importante nós sabermos a questão da autoria, que também era humana. Quando você começa a falar que não havia contribuição humana na hora da escrita das escrituras, você começa a tentar achar significados obscuros e significados que não tem nada a ver dentro das Sagradas Escrituras. Vai ver um número lá e você vai pensar que esse número significa alguma coisa, e muitas vezes não é. Segunda implicação, que Deus incluiu padrões ou figuras de que os autores humanos não tinham pleno conhecimento. É importante saber disso, por quê? Porque às vezes você está lendo lá o Antigo Testamento e você começa a querer tirar lições daquilo ali que às vezes não tem nada a ver. Às vezes aquelas lições que aparecem ali só vão ser reveladas lá na frente. E aí lá na frente, fazendo uma compilação, você consegue entender. Por isso que nós temos que entender a Bíblia como sendo um conjunto único e coeso. Por exemplo, lá em Efésios 3, de 3 a 6, o apóstolo Paulo vai dizer: quanto à união de gentios e judeus na obra salvadora de Cristo, é disso que ele está tratando. Pois, segundo uma revelação, que já mostra isso que Deus fez, me foi dado conhecer o mistério, ou seja, algo que não era conhecido antes. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então você vê que essa questão dos gentios serem co-herdeiros, antigamente não era revelado ao pessoal. Agora, por meio dos profetas e dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento, passa a ser claro essa questão. Então vejam que é importante nós sabermos esse detalhe aí. Dentro desse ponto 2, nós temos que levar em conta também a questão de que devemos buscar informações explícitas na revelação posterior para esclarecer essa intencionalidade divina anterior. A Bíblia ela é uma progressão de revelação, ou melhor dizendo, é uma revelação progressiva. Então ela veio sendo feita. Por exemplo, Gênesis 3,15 anuncia a vinda de Jesus Cristo. Mas com certeza, naquela ocasião, não era tão claro assim ainda a imagem de Jesus Cristo, que foi sendo sempre progressivamente mostrada.
Depois, por exemplo, a questão do sacrifício que Abraão ia fazer com Isaac e assim por diante. Nós temos sempre essa situação. Nós falaremos um pouco disso quando falarmos a respeito de tipologia. Mas é importante que nós saibamos que a gente tem que buscar informações explícitas na revelação posterior. Hoje nós temos a Bíblia completa, então para a gente está mais fácil, às vezes até, do que aquele pessoal que não tinha a revelação ainda na sua integralidade. Isso para que não corramos o risco de ver revelações do Antigo Testamento e a gente tire conclusões que não tem nada a ver. E a terceira implicação é que é possível, às vezes, achar significado em algo que o autor humano não sabia conscientemente. Cuidado com essa afirmação para que não busquemos significados que não tinham nada a ver. É claro que isso deve ser feito com cautela e da maneira correta. E qual é a maneira correta? Através das revelações posteriores. Percebam, os autores bíblicos eles tinham consciência de serem usados por Deus e acreditavam que estavam subindo pelos degraus da revelação, cujo topo era Cristo. Então, mais uma vez, nós chegamos naquele texto de Daniel 12, de 8 a 9, quando ele disse que quais será o fim dessas coisas, que ele fala que eu ouvi, porém não entendi. Mas, depois, com o passar do tempo, foi ficando mais claro através das revelações posteriores. Essa é mais uma das implicações que nós temos que ter em mente na hora de nós lermos e interpretarmos a Bíblia. O último ponto que eu queria tratar é a respeito da inspiração e a encarnação. Podemos pensar que a autoria dual pode ser comparada com Jesus Cristo, plenamente humano e plenamente Deus. Eu gostaria de fazer esse desafio para você. Você consegue me explicar como Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus? Provavelmente não. Provavelmente você não vai conseguir, porque o nosso raciocínio ele é muito defasado, ele é muito afetado pelo pecado, ele é muito inferior às magnitudes de Deus e do plano eterno de Deus. Então, pela razão humana, você não explica isso. 100% homem e 100% Deus. Não bate. Você crê pela fé. Mesma coisa a questão da inspiração divina e autoria humana. O raciocínio é praticamente o mesmo com relação à autoria dual das Escrituras, feitas por homem, que escolhiam as palavras e usavam a sua característica, o seu temperamento na hora de escrever, e essa questão de ser essa palavra que ele escolheu, a palavra de Deus. Então não há conflito, é uma coisa que encaixa na outra, mesmo sendo difícil de explicar. Lógico que a gente crê também por fé. Então, da mesma forma como nós não conseguimos explicar racionalmente a questão de Jesus 100% homem e 100% Deus, também nós não podemos explicar racionalmente 100% a questão da autoria dual das Escrituras. É importante uma observação aqui, que a dimensão divina humana da Bíblia diz respeito à sua autoria e não à sua própria natureza. O que isso quer dizer? Que a participação humana nas Escrituras foi com relação à escrita da palavra divina revelada, não do conteúdo. O ser humano ele não participou do conteúdo do que estaria escrito ali. É como se fosse o ser humano debatendo com Deus para ver o que ia colocar no livro sagrado. Não, não e não. A participação do ser humano é apenas e tão somente na escritura, ao escrever a palavra de Deus. Por isso que diz aqui que não diz respeito à sua própria natureza, a natureza da palavra de Deus, o sentido da palavra de Deus. Ouvimos reverentemente a Bíblia como a palavra de Deus escrita, mas adoramos a Jesus como Filho de Deus encarnado. Algumas reflexões e aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, você já percebeu algum versículo bíblico que indica claramente a autoria dual da Escritura? Eu dei alguns exemplos aqui no início, mas tem diversos exemplos na Bíblia. Comece a lê-la observando isso. É muito legal. Segundo ponto, o que eu perco ao ignorar ou negar o elemento humano na Bíblia? Pensando, por exemplo, que foi Deus que escreveu lá do céu e mandou o livro caindo lá de cima para nós. O que eu perco? Já vou te adiantar uma das coisas que você perde.
você perde a questão do sentido que aquela pessoa, que aquele autor estava mandando para alguém. Por exemplo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Filemão, que falamos aqui no início. Era um autor humano, Paulo, porém inspirado por Deus, que mandou uma carta que tinha um objetivo, um destinatário e um sentido. Se você ignora essa questão do ser humano que escreveu, por exemplo, o apóstolo Paulo, você vai provavelmente interpretar errado essa questão dessa carta de Filemão. E por fim, de que maneira as naturezas divina e humana de Jesus são diferentes de e semelhantes à autoria divina e humana da Escritura? Foi o ponto que nós acabamos de tratar. Essa questão de Jesus 100% homem, 100% Deus, e da questão da humanidade ali do autor que escreveu, sendo inspirado por Deus também, e todas as palavras que Deus quis que estivesse no texto sagrado estava, muito embora o autor tenha escolhido as palavras. Muito legal pensar nisso. Vai gastar um tempo de miolo aí, mas é interessante e é muito legal. E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande nos comentários. E te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente domingo e uma excelente semana. E até a próxima.